de leitura, hábitos de leitora. Vamos falar de hábitos aí. Hoje, respondendo, então, a tag que eu vi no canal da Paloma Lima, vou responder, então, 11 perguntas sobre meus hábitos de leitura, como que eu faço, enfim, vamos lá. Se você também quiser, me conta aqui embaixo outras tags que você gostaria que eu respondesse. E se você também tem hábitos de leitura parecidos com os meus, ou se são diferentes dos meus, enfim. Então, bora lá, gente. Primeira pergunta aqui é... Tô aqui com a minha colinha, tá, gente? Se você tem um local específico em casa para ler. Sim, eu tenho basicamente 3 lugares em casa que eu leio. Eu leio aqui, né? Não dá para vocês verem onde é aqui, mas, enfim, tem uma mesa aqui, né? E nessa cadeira é o meu espacinho aqui no escritório. Então, especialmente para livros que eu quero fazer anotações, marcações, etc., eu gosto de ler aqui. Agora, temos uma poltrona que está ocupada nesse momento pela gata, né? Mas eu ganhei uma poltroninha para o meu escritório. Por enquanto, ela está aqui no meio do cenário, mas, enfim, eu estou criando um outro espacinho numa área que vocês não estão vendo, ali no cantinho, para fazer assim, esse cantinho de leitura mais à vontade, sabe? Para eu poder sentar e relaxar e tal. Então, já comecei a usar quando a gata não está usando, mas não consigo, por exemplo, fazer marcações e tal. E também leio na cama, mas não leio deitada. Eu gosto de ler assim, mas com as pernas, né, para cima e tal, encostada assim nos travesseiros e tal. Então são basicamente esses 3 lugares que eu leio, tá? Mas de preferência, porque como a maioria dos livros hoje que eu leio tem que fazer anotações e tal, na maioria das vezes eu sento aqui, tá? Segunda pergunta, marcador de página ou qualquer pedaço de papel? Gente, eu adoro marcador de página, mas eu tenho uma peculiaridade. Meus gostos são singulares. Você não entenderia. Mas, enfim. Então, eu tenho uma peculiaridade, que é o quê? Eu gosto de marcador combinando com o livro, tá? Eu tenho essa esquisitice. E aí, aquele negócio, não dá para ficar caçando marcador por aí para combinar com cada livro. Então, eu passei a fazer marcadores, né? Então, por exemplo, lá no Clube do Livro, ó, eu tenho esses marcadorzinhos como esse, né? Que eu faço, imprimo em casa mesmo, tá, gente? A galera do Clube do Livro recebe, né? Que aí atrás tem o calendário, enfim, os trechos que a gente tem que ler. Esse aqui, ó, que a gente leu ano passado, Maquiavel. Eu imprimo em casa mesmo, papel cartão simples, mas para poder combinar. Tem outros também que eu faço, aí esses eu faço com a máquina de corte, que são esses marcadores aqui, ó, que ficam, ó, vou dar uma de blogueirinha aqui, que ficam na orelha do livro. Então, por exemplo, esse aqui, que tem esses cortes e esse fundo vermelho, né? Eu uso num livro de capa vermelha. Então, às vezes eu combino assim a capinha, né? Como esses aqui, por exemplo. Aqui também, né? Nos cossacos que eu li semana passada, né? Eu também fiz o marcadorzinho, ó, né? De acordo com a capa do livro. Então, às vezes eu gosto de fazer assim, mas posso combinar também só a cor, tá? Como nesse caso aqui, de orelha. E também esse marcador aqui, ó. Também. Aí, acho que agora dá para ver, né? Focou? Isso. Que é um marcador de imã dentro, né? Que aí você prende assim no topo da página. Então, eu gosto de combinar. Já fiz também desses assim, ó, com a capa do livro. Eu encolho a capa para ficar no tamanho pequenininho. Você vai falar, Fernanda, é uma falta do que fazer? Talvez, mas para mim isso acaba distraindo. Então, eu acho que para essa pergunta eu nem preciso dizer, né? Sempre marcador de livro. Marcador de página. Número 3, você pode simplesmente parar de ler ou precisa finalizar um capítulo ou ler uma certa quantidade de páginas. Gente, eu não tenho problema de parar no meio do caminho. Eu sei que tem gente que não pode terminar, não pode parar enquanto não termina o capítulo, né? Ou, sei lá, tem que ir até um certo ponto. Não, gente, eu vou lendo e se eu quiser parar no meio do caminho, eu paro no meio do caminho, porque depois eu consigo retomar da onde eu estava. Não tem problema com isso, tá? Número 4, você come ou bebe enquanto lê? Beber, posso até deixar uma água, um suco, alguma coisa. Comer, eu acho muito mais complicado, porque ou tô prestando atenção no que eu tô comendo, ou tô prestando atenção no livro.
Eu também sou um pouco desastrada, assim, com comida, tipo, coisas que tem farelo, né? Coisa assim. E eu fico com medo de repente, eu não ver e cair um farelinho no meio do livro e depois ficar engordurando página. Tem uma coisa assim que eu não gosto, gente, é página engordurada. Então, eu tenho um pouco de receio. Se eu tivesse, sei lá, numa cafeteria, alguma coisa assim, né? Tal, eu como, e depois que eu acabar de comer, aí eu vou ler o meu livrinho. Mas normalmente eu não faço as duas coisas ao mesmo tempo. E número 5. Você é multitasking e assiste TV ou ouve música enquanto lê? Não. Não faço isso porque me distrai profundamente. Mesmo se for música instrumental, eu sei que tem gente que gosta, mas mesmo quando é música instrumental, aquilo me distrai. Eu não consigo. Para eu ler, eu tenho que estar assim, totalmente em silêncio. Eu posso até estar num ambiente barulhento. Por exemplo, eu consigo ler, sei lá, no ônibus, eu consigo ler sabe, num lugar cheio. Mas eu não consigo ler se tiver alguma coisa muito específica chamando a minha atenção. Aí realmente não dá certo e por isso eu não deixo nada rolando enquanto eu tô lendo, né? Eu tenho que ficar ali só focada na leitura. Um livro de cada vez ou vários? Gente, aí assim, eu tenho que dizer, né, como diz a minha amiga Jennifer Geraldini, eu sou assim, eu pratico a piriguetagem literária sem dó. Leio vários livros ao mesmo tempo. Às vezes começo, aí deixo o livro quieto, aí vou ler outro, depois pego aquele primeiro que eu comecei e tal. Eu tenho uma coisa assim muito bagunçada. Uma vez vieram me perguntar, né? Uma amiga foi olhar lá no meu Scooby. Ultimamente eu não tô nem atualizando, então vocês vão ver, tá meio bagunçado por lá. Mas, assim, até no período que eu tava usando ele mais frequentemente, né? Ela foi olhar, assim, a estante lá de livros marcado como lendo, né? E tinha 33. Você tá lendo tudo isso ao mesmo tempo? Eu falei, não, não tô. Porque tem livro que é assim, gente. Tem livro que eu pego para ler, começo, eu dou uma olhada, aí eu paro, aí depois eu volto e tal. Depende muito do meu objetivo com cada livro, né? Assim, lendo efetivamente para terminar, eu não passo de 3 ou 4, tá? Mas às vezes acontece assim eu quero, sei lá, dar uma olhada naquele livro, ver se, né, vai rolar alguma coisa com ele. Aí eu começo a ler, sabe, sem muita preocupação. De repente, no meio do caminho, eu, sei lá, canso, ou eu quero ir para outra coisa e tal. E aí eu falo, tá, vamos dar uma pausa aqui, depois eu volto para ele. E eu não tenho problema com isso, eu não me perco na história, né? Então, para mim, não é uma dificuldade. Leio vários, não consigo essa coisa de ler um, acaba, depois ler outro, acaba, depois ler outro. Porque todo livro, em algum momento, por mais que eu goste, assim, salvo raríssimas exceções, mas por mais que eu goste do livro, eu normalmente não consigo ler assim muito rápido, né? Eu leio meio que em doses homeopáticas. Então, e se eu ficar muito tempo nele, ele acaba me enjoando, né? Então, por isso eu prefiro ler vários ao mesmo tempo, que aí, se eu não, né? Um me chateou em alguma coisa, eu vou para o outro, aí o outro me chateou, eu volto para um, enfim. Mas eu faço isso, gente. Muita bagunça aqui. Não sigam o meu exemplo nesse caso. Pergunta número 7. Ler em casa ou ler em qualquer lugar? Gente, eu posso ler em qualquer lugar. Eu acho mais confortável ler em casa, porque aqui eu tenho todas as minhas coisas, né? Porque eu gosto de, enfim, marcar, de anotar, não sei o quê, e às vezes é meio complicado ficar carregando esse monte de coisa. Eu não moro perto, né, de nenhum centro, assim, tipo, que tem uma cafeteria, que tem um shopping, uma biblioteca, qualquer coisa, eu moro longe. Então, para eu levar qualquer coisa, sabe, pegar ônibus, né, para mim é complicado. Mas assim, se eu tiver que ir para qualquer lugar, eu carrego um livro comigo ou, né, o aplicativo do Kindle mesmo no celular e vou lendo em qualquer lugar, não tenho problema com isso, mas prefiro ler em casa, que eu estou confortável, tenho minhas coisas, enfim. Pergunta número 8. Você lê em voz alta ou apenas na sua cabeça? Gente, só na minha cabeça. Se eu ler em voz alta, eu me perco com a minha própria voz, eu não sei mais o que eu estou fazendo. Pergunta número 9. Você lê tudo ou pula a página? Gente, eu leio tudo. É por isso que às vezes me desanima de um livro. Porque às vezes eu não engatei num livro, aí chega num pedaço que ele não gosta, eu não consigo, porque eu não gosto assim, eu não consigo pular aquele pedaço. Eu vou ler aquele pedaço, mesmo não gostando dele, mesmo ficando chateada, não importa, eu vou ler. Então, leio tudo, não pulo página, porque eu penso assim, tá, esse negócio é chato, mas vai que lá na frente aquilo faz diferença, vai que lá na frente eu preciso desse pedaço aqui, né? Então acabo não fazendo isso.
A única vez que eu fiz isso, eu me dei mal, porque lá na frente eu precisei, então eu tive que voltar de qualquer maneira, né? Número 10. Você quebra a lombada ou mantém o livro como novo? Gente, eu não tenho dó de livro. Deixa eu falar com vocês. Eu trato bem os meus livros, eu cuido, eu não gosto de livro com orelha, não gosto de livro engordurado, sujo, etc. Mas eu acho que o livro é um objeto para ser usado. Então, assim, se eu precisar abrir o livro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, da Ilíada, né? Esse aqui que eu já li, sei lá, umas 3 ou 4 vezes, só em leitura coletiva já foram 2 vezes. E ele é um livro grosso. Então, assim, é um livro grosso, brochura. Então, cara, tem hora que não tem jeito. Eu sou do time que quebra a lombada. Aí você fala assim, Fernanda, mas já tem aquela dica que se você... Porque tem uma menina aí que deu essa dica, né? Que você pega o livro e bota assim na mesa, aí você vai abrindo, né? Um pouquinho de um lado, aí você abre um pouquinho do outro e dá aquela vincada, assim, que ele fica todo molinho para você conseguir abrir o livro inteiro sem quebrar a lombada, né? Sem ficar com essas marcas assim, ó, né? Desse jeito. Tá. Quando eu tô com paciência para fazer isso, porque a gente cansa e dói a mão, tá? Você pegar um livro grosso assim, para ficar ali, sabe, abrindo pagininha a pagininha de um lado e de outro, eu confesso que se eu tiver que quebrar a lombada, eu quebro, não tenho problema, eu não fico chateada. Para mim, isso aqui é a história do livro, tá? Então, livro é para ser usado, não tenho pena nenhuma de quebrar a lombada, tá? E por fim, 11ª pergunta, você escreve nos seus livros? Sim, eu escrevo, eu rabisco, eu faço código de cores, eu não tenho problema, né? Inclusive aqui, ó, com os cossacos, né, que eu trouxe aqui, ó, para dar o exemplo para vocês, ó, ele tá todo, né, marcadinho. Esse daqui, eu resolvi fazer um código de cores, na verdade, 2 códigos de cores, né? Eu fiz um código de cores com o marca-texto, tá? E aí dá para ver assim, ó, eu tenho essa copinha aqui, né? Esse porta-marca-texto aqui. E eu tenho esta caixa de marca-textos. Então, assim, se você tem qualquer dúvida de que eu marco os meus livros, a sua resposta está... Eita, tá caindo. Tá nisso aqui, tá? Eu tenho tudo que é tipo de marca-texto possível, porque sim, eu marco. Nesse caso aqui, eu resolvi fazer um código de cores de acordo com as cores da capa, né? Porque esse livro, ele ele tem a capa azul e a contracapa... Aliás, a capa amarela e a contracapa azul. Então, eu fui fazendo a marcação desse jeito. E aí, ó, deixa eu pegar uma página aqui, ó, que tem os dois, ó. Aí eu fui fazendo assim, ó. Eu marcava aquilo que eu achava, assim, de mais destaque, eu marcava de azul. E aquilo que era, assim, um pouco mais... rotineiro, assim, né? Uma subimportância, vamos dizer, eu marquei de amarelo. E aí, claro, quando eu queria destacar alguma coisa, eu sublinhava, por exemplo, né? Então, aqui, ó, sublinhadinho, aí coloco aqui do lado, né? Faço anotações, sublinho, circulo, né? E fiz um outro código aqui com as flags. Tem flags azuis e flags amarelas, seguindo lá o mesmo esquema, né? Mas também fiz com vermelhinho para destacar assim frases, momentos mais marcantes, tá? O amarelo ali, então, ele indicava tanto coisas mais triviais quanto também a caracterização desse povo cossaco aqui, também usei para isso. Então, esse é um livro, por exemplo, que eu usei basicamente 3 cores, né? Azul, amarelo e vermelho. Mas não tem problema. Já a Ilíada, por exemplo, né? Que, enfim, eu fiz uma marcação bem mais colorida nela. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Essa daqui eu fiz já uma marcação com caneta, tá? Usando canetinha, né? Caneta gel aqui, ó. Nome de personagem em verde, aí o amarelinho também eu gosto de colocar. Tinha aqui, ó, laranja, né? Verde, azul, enfim. Então foi um livro assim, ó. Rabisquei bastante também. Não tenho pena, gente. Não tenho pena de rabiscar, de marcar, pena nenhuma. Para mim, o livro está aí para ser usado. Eu só vario o código de cores. Às vezes eu quero combinar com a capa só para fazer uma firula mesmo, tá bom? Então, gente, é isso. Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Sim, respondi todas elas. Me conta se você tem algum hábito diferente, se você tem alguma mania, se você tem que combinar uma coisa com outra coisa. Se você quer que eu responda outras tags também, me conta aqui na descrição desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like para dar aquela força para o nosso canal. E eu te espero na próxima, então. Tchau, tchau.